Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para ministrar mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista Shekinah, aqui de João Molevade. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Pastor Shirdren, meu nome é Shirdren, né? Shirdren Moreira, e sou pastor da Igreja Batista Shekinah, aqui de João Molevade, no estado de Minas Gerais. E para quem já tem familiarizado conosco, acompanhado nossas lives, nossas gravações de estudo bíblico, nós estamos trabalhando a revista da Escola Bíblica da Central Gospel, e nós estamos trabalhando a revista que trata do Espírito Santo. Amém? Divino companheiro, consolador e mestre. E nós vamos fazer hoje a lição de número 7 dessa nossa revista. Ela traz 3 lições bíblicas. Amém? E nós vamos iniciar hoje a lição com o tema: o relacionamento com o Espírito Santo. Amém, querido? E o tema, o texto bíblico para a lição de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 32. Este é o versículo base do nosso estudo hoje. E o nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Amém, amado? Quem tem nos acompanhado, né? Nós iniciamos essa lição no templo, né? Quando a gente estava reunido no templo. Após veio esse isolamento social aí, né? Pelas autoridades competentes. E então, desde então, a gente tem gravado essas aulas e disponibilizadas nos meios de mídia social, né? E graças a Deus por isso, né? Que nós temos essas mídias sociais hoje, que podemos trabalhar dessa forma. Então, querido, vamos ler então a lição número 7, tá bom? Em nome de Jesus. Antes eu vou fazer uma oração. Eu pedi a Deus que uma bênção. Eu já orei aqui, tá? Pedindo a Deus para abençoar, mas eu quero orar com você, fazer uma oração breve, objetiva, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a nossa lição, nosso estudo bíblico, e que seja maravilhoso, como sempre tem sido. Espírito Santo, venha nos dar a graça, venha nos direcionar e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do verso 22 ao verso 32. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha, eu quero aproveitar esse momento desse texto e fazer um breve comentário, porque vai fugir um pouco do nosso tema. Mas é interessante meditar nesse versículo 25 do Evangelho de Mateus, capítulo 12, porque ele fala assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma, ela não vai subsistir. Tá? Querido, nós precisamos ter união. União na família, união na igreja, união no trabalho, união em
todas as áreas da vida da gente. A própria Bíblia nos ensina que uma casa dividida ela não subsiste, né? Que quando nós estamos juntos, reunidos para caminharmos juntos em algum propósito, temos que estar unidos, querido, unidos. Muitas vezes nós vamos discordar uns dos outros, mas mesmo que a gente discorde, a gente precisa caminhar junto, andar junto, né? Porque se dentro da mesma casa um começar a lutar contra o outro, aquela casa vem à ruína, aquela casa ela é destruída. E o diabo sabe muito bem disso. Então nós temos que vigiar muito nos nossos lares, na igreja, em todos os lugares, no trabalho, né, na empresa. Temos que vigiar para a gente estar unido, para a gente caminhar no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Olha, eu não sei se você já teve a experiência ruim de ver ou de viver. Ver ou viver a situação que eu vou narrar aqui. Eu conheço famílias que eram muito unidas, estavam todos sempre reunidos, juntos na casa da matriarca e do patriarca, vamos dizer assim, né? Você tem ali a mãe, o pai, vários filhos, os netos e às vezes até bisnetos, e sempre estão se reunindo ali, sempre tem aquela harmonia, aquela união familiar. Quando vem a faltar um pai e a mãe, aí começa a falar de dividir alguma coisa que os pais deixaram, os avós deixaram, aí começa a ter desunião, a casa começa a ruir, porque aquela união que tinha começa a se desmantelar. Então a casa começa a ruir. Por quê? Porque as pessoas agora estão brigando entre si, né? Então Jesus estava dizendo aqui, ele estava sendo acusado pelos fariseus de que ele estava expulsando os demônios, mas não pelo poder de Deus, mas pelo principal dos demônios. Ele falou assim, olha, uma casa subdividida, ela não vai permanecer. Uma casa, um reino dividido, ele vai ser devastado. Então ele estava dizendo, ele estava mostrando, né, de uma forma muito clara que ele não estava fazendo aquilo por força maligna, mas sim pelo poder de Deus, pelo Pai, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, só queria fazer esse comentário aqui. Temos que andar em união. Verso 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Entendeu, querido? Então, fica essa lição para a gente. A igreja, você quer que o seu ministério, que a igreja onde você congrega, ela seja uma igreja abençoada, uma igreja sarada, uma igreja que cresça, uma igreja que seja abençoada, ande com o seu pastor, ande com a sua liderança. Não aceite que ninguém levante contra a sua liderança ali na igreja, contra aqueles que estão à frente. Não permita isso, não aceite isso, para que a casa, ao invés de se dividir, ela venha crescer com a bênção de Deus, em nome de Jesus. 27, verso 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Então os vossos filhos, portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Né? E graças a Deus é chegado a nós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia contra o Filho do Homem vos serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Né? Texto áureo. Né? Antes de entrar no texto áureo, fazendo um breve comentário aqui do que nós acabamos de ler, né? O foco principal aqui é quando Jesus fala o seguinte,
que ele estava fazendo aquela obra pelo Espírito Santo de Deus, né? E que porque então porque ele tinha relacionamento com o Espírito de Deus, né? E então ele estava fazendo pelo Espírito de Deus. Por isso já era chegado o reino de Deus até a nós, tá? E de fato já chegou. E de fato já chegou. E ele diz o seguinte: se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, esse pecado não terá perdão. Qualquer outro pecado, seja contra ele mesmo, contra Jesus, contra o Filho, contra o Pai, terá perdão. Mas contra o Espírito Santo, ele diz que não terá perdão. Né? Textual. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e revestisses e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendendo, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então aqui narra um outro momento em que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4, quando Ananias e sua esposa Safira, eles tinham uma propriedade, eles venderam essa propriedade. E quando eles venderam essa propriedade, aquilo era deles. Eles faziam com o dinheiro da venda o que eles quisessem. Era deles, estava no poder deles, pertencia a eles, era direito deles. Mas sabe o que aconteceu? Muitos estavam vendendo as suas propriedades, tocados pelo Espírito Santo por amor, estavam doando tudo que eles estavam arrecadando com a venda das suas propriedades aos apóstolos, para que os apóstolos pudessem abençoar os pobres da igreja, era específico para o povo da igreja, tá? E para que ninguém tivesse falta de nada. Era muito interessante isso que foi feito ali por eles, né? E Ananias e Safira dá-se a entender pelo texto que eles não queriam doar, mas eles queriam parecer que eram pessoas boas, né? Eram pessoas que estavam fazendo algo. Eles queriam aparecer, eles queriam demonstrar para as pessoas que eles tinham uma certa espiritualidade, que eles eram bons, que eles eram de Deus, né? Quantas pessoas às vezes agem assim na igreja, né, gente? Pessoas às vezes ela não está com o coração em fazer aquilo. Ela não está com o coração às vezes em ofertar, em doar seu tempo, em fazer uma visita, mas ela vai só para demonstrar, só para mostrar, não, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu faço, eu aconteço, né, para ganhar um certo prestígio, um certo status, né? Não deve se fazer dessa forma. Deve se fazer por amor, por coração verdadeiramente derramado naquele propósito, naquele objetivo. Mas enfim, lemos esses dois textos aqui, entendendo então perfeitamente que Ananias e Safira sofreram uma consequência muito grave. A Bíblia narra lá em Atos capítulo 5 que eles morreram. Por quê? Porque eles mentiram. Eles estavam conversando com Pedro, mas Pedro virou e afirmou: vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram para Deus, né? Deus revelou a eles que eles tinham mentido para o Espírito Santo, para Deus. Amém, amados? E eles então morreram. O objetivo desse estudo nosso hoje, aqui, relembrando o tema, é importante relembrar o tema para entender do que vai tratar o nosso estudo. O tema é a lição número 7, o relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Então, a gente percebe nesse texto aqui de Mateus que nós lemos, o relacionamento que Jesus tinha com o Espírito Santo, né? Jesus fazia a obra de Deus pelo Espírito Santo. Ele expulsava os demônios pelo Espírito Santo. Ele curava pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo estava ali agindo e atuando. Quando Ananias ele mentiu para Pedro, o apóstolo, né? Ele não precisava. Ele poderia virar e falar assim: olha, Pedro, vendi por 10, mas eu vou doar 5, porque os outros 5 eu quero ficar com ele. Não teria tido problema nenhum, né? Olha, Pedro, vendi por 10, vou doar nada não, tá? Eu senti desejo no meu coração, não quero. Tudo bem, é direito seu. Mas agora, falar assim, vendi por 10, falar vender por 10, né? E chega lá e falar assim: olha, Pedro, eu vendi por 5, tá aqui, ó. E guardou 5 e ficou fazendo de conta.
mentiu, né? E não pode ser assim. Com Deus não pode ser dessa forma. Com Deus se ensina ou não, tem que ser sincero e verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E é interessante entender essa passagem de Ananias e Safiras com Pedro. Sabe por que é interessante? Eu vejo que eles mentiram num diálogo com o homem. Eles falaram com o homem. Mas quando eles estavam falando com o homem de Deus, que estava cuidando das coisas de Deus, e o que eles estavam fazendo era relacionado à obra de Deus, eles não estavam mentindo ao homem, eles estavam mentindo, era para Deus. Olha que interessante isso. Às vezes uma pessoa mente para o pastor, mente para o seu líder espiritual. Essa pessoa não está mentindo para mim, não está mentindo para a sua liderança espiritual, está mentindo para Deus. Mas de Deus, ninguém consegue mentir no sentido de esconder, né? Não tem jeito, Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente. Louvado seja Deus. Por isso Ele revelou a Pedro. Revelou a Pedro. Quem contou para Pedro? Uma revelação que o Espírito Santo de Deus deu a Pedro. É um dom. A ação do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, o relacionamento que Pedro também tinha com o Espírito Santo, deu ele, o Espírito de Deus deu a ele a revelação daquela palavra para ele saber do que estava oculto e escondido. Foi uma revelação do Espírito Santo. Então, o objetivo aqui do nosso estudo é identificar alguns pecados, né, que às vezes a pessoa pode fazer contra o Espírito Santo, né, pode acabar cometendo. Entender que o Espírito Santo é a virtude divina que opera no meio da igreja e movimenta segundo o propósito da vontade de Deus no meio da igreja, na vida do crente. E conhecer também a mudança, o status, que é a virtude divina que opera... conhecer a mudança de status que a obra do Espírito Santo promove no cristão, na vida do cristão, tornando o cristão uma pessoa transformada, regenerada, fazendo dele a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém, amado? Então, na palavra introdutória, fala assim: poucos exemplos sobre relacionamento com o Espírito Santo são tão marcantes quanto os que vemos nos relatos de Atos. São muitos os momentos em que vemos o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, alcançando vidas e transformando corações. Sua descida no Pentecostes, a capacitação dos apóstolos, a expansão do Evangelho de Jesus para lugares além de Jerusalém e tantos outros, né? Então, olha que relacionamento maravilhoso do Espírito de Deus, do Espírito Santo com a igreja, né? Com os crentes, né? A gente vê em Atos dos Apóstolos quantas maravilhas. A gente vê, né, o que o Espírito de Deus ele veio no Pentecostes, ele revestiu os apóstolos e todos aqueles que ali estavam. Para que revestiu? Revestiu com propósito, revestiu para encorajar, para impulsionar e para dar poder para eles fazerem e exercerem a obra de Deus ali. Eles ganharam muitas almas para Jesus, eles expandiram o Evangelho ao ponto que chegou até aqui, até a nós, até o dia de hoje, né? Para lugares muito além de Jerusalém, né? Ou seja, eu repito, para chegar até onde chegou, até aqui, capacitando, né, todos os apóstolos, capacitando. E quero dizer para você, eu quero afirmar para você que ele faz essa mesma obra no dia de hoje. Hoje, por exemplo, eu estou ministrando, gravando e ministrando essa lição bíblica. Eu tenho convicção e certeza que é pelo mover do Espírito Santo. Senão eu não estava aqui fazendo isso. Isso é mover, isso é relacionamento com o Espírito Santo. Isso é unção, isso é o relacionamento com Ele que nos move e que nos faz estarmos aqui fazendo essa obra, realizando essa obra. A igreja primitiva não tinha nada do que considerarmos especial para o sucesso hoje, né? Então, ou seja, lá na igreja primitiva não existia nada, por exemplo, com as pessoas, né, que tidas hoje que para ter sucesso, né, lá não tinha nada de ter que ter propriedades, dinheiro, influência política, status social. No entanto, ganhou multidões para Cristo
e viu a implantação de inúmeras igrejas por todo o mundo romano. Olha, irmão, foi algo assim extraordinário, foi algo muito forte, né? Naquele tempo, a igreja, o Espírito Santo, o relacionamento deles, dos apóstolos com o Espírito Santo, foi algo tão forte que sem tecnologia, igual tem hoje, sem dinheiro, sem status social, nada igual muitos têm hoje, eles ganharam muitas almas, eles ganharam nações, eles ganharam cidades, eles avançaram muito pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela capacitação que o Espírito Santo deu, o Espírito Santo de Deus deu a cada um no seu ministério, né? Então os primeiros cristãos eram pessoas inflamadas, cheias do Espírito Santo de Deus. E é isso que a gente tem que buscar também para a nossa vida hoje. Esse mesmo poder do Espírito Santo encontra-se à nossa disposição hoje para nos tornar testemunhas mais eficazes de Cristo. Quanto melhor entendermos a forma como o Espírito Santo operou em Pentecostes, mais capazes seremos de nos relacionarmos com Ele e de experimentarmos o seu poder. O ministério do Espírito é glorificar a Cristo na vida e no testemunho do cristão. E é isso o que importa. Então, o mistério do Espírito é glorificar a Cristo na vida do cristão. Então, o mistério, ou o ministério, o trabalho do Espírito Santo na igreja, na nossa vida hoje, é que Cristo seja glorificado através da nossa vida, fazendo as mesmas obras que ele fazia, né? Ou ainda maiores, porque ele mesmo declarou isto, também evangelizando, ganhando almas, fazendo maravilhas. Amém, amado? Isso é uma ação, é a vontade de Deus e a ação. Deus quer que a gente tenha esse relacionamento com o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler aqui com você uma passagem da Bíblia. Eu, quando eu estou ministrando, às vezes eu direciono o olho para lá, mas é porque é mais fácil, é mais rápido eu estar utilizando o computador para buscar uma referência bíblica, muitas vezes, do que estar usando a Bíblia física, né? O livro físico, porque às vezes a gente consegue ir um pouquinho mais rápido e ganhar um pouquinho mais de tempo. Amém, amado? Em nome de Jesus. Então eu quero ler João 16, versículo 14 com você, vai falar assim, ó. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então, ou seja, a palavra de Deus está falando, Jesus está falando aqui para Filipe, que ele me glorificará, né? Ele estava falando da pessoa do Espírito Santo, ele vai me glorificar, ele me glorificará, né? Então, foi exatamente ali a ação, e é o que o Espírito Santo faz na nossa vida hoje. Ele nos reveste para que Cristo seja glorificado através da nossa vida. O Espírito Santo e o cristão, né? O Espírito Santo é a virtude derramada por Cristo sobre os seus seguidores. Ele é o responsável pela realização de prodígios e por mover o coração do crente na direção que o Senhor deseja. Então, o Espírito Santo, ele é o responsável pela operação dos milagres, pela operação dos prodígios, né? Do operar do poder de Deus na vida do cristão, no meio da igreja de Cristo. E este mover, né, também do Espírito Santo é para direcionar cada crente da forma que ele deseja. Quero dar um exemplo meu para você. Eu era técnico eletroeletrônico numa empresa multinacional, tinha um cargo bom, tinha um salário muito bom lá, muito bom mesmo, fora alguns benefícios. E já estava com 12 anos nessa empresa. Durante o tempo que eu ali trabalhava, eu decidi fazer uma faculdade. E eu, como técnico eletroeletrônico, a tendência era eu ter feito uma faculdade de engenharia elétrica. E, inclusive, era a minha vontade na época. Mas por outras circunstâncias eu acabei fazendo
a faculdade de Direito e me formei em bacharel em Direito. E eu amei o curso que eu fiz, gostei demais do curso que eu fiz. E prestei a prova da ordem. Passei na primeira vez que eu fiz a prova da ordem, para a glória de Deus. Fui aprovado, hoje eu sou advogado. Me pós-graduei em uma das áreas da área do direito, que é previdência, e trabalho hoje, tenho meu escritório e sou pastor da Igreja Batista Shekinah. Durante o período que eu estava ainda trabalhando na empresa, eu já estava pastoreando uma igreja, era responsável por uma igreja e também estava advogando. Já estava começando já a advogar. Então eu estava exercendo 3 atividades e eu tenho uma família, eu tenho uma esposa e tenho filhos. Então tudo isso estava pesando muito. Mas tudo isso estava acontecendo no centro da vontade de Deus. Tudo isso estava sendo direcionado por Deus. Porque Deus conhece meu coração. E se não fosse da forma que aconteceu, tudo que aconteceu, eu não estaria hoje, eu não teria tido a coragem de sair da empresa, de largar aquele emprego, né? Eu tive que pedir para sair e para hoje eu ter mais tempo para a obra de Deus e, consequentemente, eu também tenho meu escritório. Então, ou seja, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje com relação ao ministério, ao chamado que Deus tem na minha vida. Confesso que eu relutei um pouco, eu não queria exercer esse chamado pastoral, eu não queria estar à frente de uma igreja, mas não teve jeito. Eu fui fugindo e não teve jeito, não teve como. Eu estou aqui, porque Deus chamou e quando eu falo eu não queria, não é que eu não queria, não queria ser pastor, não é isso. Eu não queria exercer esse chamado, não queria fazer agora, não sei, eu não queria abrir um ministério, começar um ministério novo. Eu não tinha essa intenção. Mas aí, quando fala aqui que o Espírito Santo, ele também tem a função, né, de realizar, né, de mover o coração do crente na direção que o Senhor deseja. O coração da gente faz plano, mas a resposta vem de Deus. E quando a gente coloca a nossa vida na vontade de Deus e deixa Deus nos guiar, muitas vezes a gente ora assim: Deus, seja feita a tua vontade em minha vida, eis-me aqui, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser. A gente tem que ter muito cuidado com o que ora, porque às vezes a gente fala isso e Deus leva em consideração, Deus leva a sério o que a gente fala. Então, hoje eu vivo fruto de muitas vezes ter orado: Deus, pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida, pode fazer o que o Senhor deseja, né? E hoje eu sou muito feliz e eu estou muito feliz por hoje eu ser pastor da Igreja Batista Shekinah e poder estar sendo pastor de você que me ouve, que é minha ovelha, que congrega conosco no ministério. E tudo que eu faço aqui hoje, eu faço pensando em você. Eu faço para abençoar a sua vida, eu faço para edificar seu coração, edificar você e para cuidar de você. Por isso eu zelo, faço tudo que faço e faço com amor por você. Então, por quê? Mas porque o Espírito Santo, ele está guiando, ele está direcionando, ele está movendo para exercer na minha vida o que Jesus quer que seja feito. E assim deve ser na sua vida também. Deixa Deus trabalhar, porque quando Deus trabalha, as coisas acontecem. Você não sabe como, a forma que tudo vai acontecer, mas o Senhor faz acontecer, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono do coração das pessoas e dos homens, e Ele tem poder para nos fazer dobrar diante da sua vontade. E quando a gente faz isso, a gente colhe frutos maravilhosos, porque Deus é bom demais, né? Então, o Espírito Santo é a única virtude. Desde o primeiro dia de seu estabelecimento, a igreja está debaixo da administração do Espírito Santo. Então, desde quando a igreja foi estabelecida, ela está debaixo da administração do Espírito Santo. Então, eu quero dizer para você o seguinte: quem direciona, quem dirige a igreja é o Espírito Santo, tá? Mas eu quero abrir um parênteses aqui, porque
o Espírito Santo ele governa e direciona a igreja que as pessoas permitem ele fazer isso. Porque se as pessoas não permitirem o Espírito Santo fazer, o Espírito Santo não vai fazer. Quem vai fazer é o homem. E tem muito disso hoje. Muita mão do homem no exercício da administração da igreja. Mas quem deve administrar é o Espírito Santo. Como pastor, olha, eu zelo por isso. Eu, pastor Children, eu zelo por permitir o Espírito Santo guiar a minha vida para que eu possa ser usado por Deus para direcionar você, ovelha do Senhor, que Deus confiou ao meu cuidado, para que tudo que eu fizer, eu faça movido pelo Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo estará administrando e guiando todos os passos do ministério e da igreja. É assim, dessa forma, tá? Então, e desde quando a igreja então foi estabelecida, quem administra a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quando a palavra fala assim, mas às vezes, talvez você tenha um leitor da Bíblia e fala assim, mas pastor, Jesus, a palavra de Deus está falando que o cabeça da igreja é Jesus. Sim, meu querido, a cabeça da igreja é Cristo. Ele tem toda a autoridade. Mas nós não podemos perder de vista e esquecer que nós servimos um Deus. E esse Deus se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, querido, quando a gente fala Espírito Santo, o Senhor Jesus está ali. Ele está presente, ele está nesse governo. Amém? Ele é o cabeça da igreja. E o Espírito Santo está ali governando juntamente com ele. Em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo, a igreja administrada por ele, né, que cuida diuturnamente dela, abençoando os que se tornaram parte do corpo de Cristo. A igreja não teria sobrevivido por 2 milênios sem a assistência do Espírito Santo. Querido, se não fosse pelo Espírito Santo, a igreja não teria sobrevivido mais de 2 milênios, né? Porque já tem mais de 2.000 anos a igreja. E eu quero dizer para você o seguinte, que a igreja já sofreu muitos ataques, muitas perseguições. Por tudo que a igreja de Jesus já sofreu aqui na terra, provavelmente ela não existiria mais, ela não estaria mais aqui. Mas ela está porque quem cuida dela é Jesus. Quem cuida dela é Deus. Quem cuida dela é o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que Jesus declarou assim, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler para você Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, né? Então sucedeu que todo um ano reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, né? Muita gente. Então, ou seja, é o Espírito Santo de Deus cuidando e ensinando as pessoas por meio de seus agentes, dos seus ministros, né? Filipe foi o primeiro a ativamente levar o evangelho para fora de Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 até o versículo 40, vai narrar esse fato, né, de Filipe indo além de Jerusalém para poder levar o evangelho. E por causa da perseguição que seguiu a morte de Estevão, Filipe foi para Samaria, onde realizava milagres e expulsava demônios. Muitos se tornaram cristãos, inclusive Simão, um mágico feiticeiro. Você já deve conhecer essas passagens da Bíblia, né, que estão narradas ali em Atos capítulo 8. Né? Depois você pode ler. Em resposta à conversão dos samaritanos, Pedro e João vieram de Jerusalém, impuseram as mãos sobre os novos cristãos e eles receberam o Espírito Santo. Os judeus e os samaritanos eram amargos rivais e havia o perigo de formarem igrejas rivais. Então havia um perigo muito grande de ser formada uma igreja em Samaria pelos samaritanos e uma igreja pelos judeus. E essas igrejas serem igrejas
que brigassem, que fossem rivais, né? Então o Espírito Santo logo veio e batizou todos com seu poder, com a sua unção. Então eles entenderam, e Jesus já tinha dado a lição quando ele encontrou com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Ele já tinha falado, né? E já tinha mostrado aos discípulos, né? Já tinha dado o exemplo para eles de que ele, como judeu, e sendo ele o mestre, ele foi lá e evangelizou a mulher samaritana e ganhou aquela mulher para o reino. Aquela mulher se converteu. E ela não apenas converteu, mas ela virou uma pregadora do evangelho, porque ela foi lá na sua parentela, no meio do seu povo, e pregou para todo mundo e falou que o Messias, ela tinha encontrado com o Messias, com Jesus. E Jesus ainda virou para ela e falou com ela, né, que não era nem Samaria, nem em Jerusalém que deveria adorar, mas que o Senhor nosso Deus estava procurando os verdadeiros adoradores que o adorasse, que adorasse o Pai, que o adorasse em espírito e em verdade. Tremenda essa passagem. O Senhor Jesus demonstrando que ele veio para trazer reconciliação e amor, né? Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado pelos apóstolos, Simão ofereceu dinheiro para ter essa capacidade. Está narrado em Atos Apóstolos, capítulo 7. Pedro falou duramente a Simão, dizendo-lhe da necessidade de arrepender-se de sua impiedade. Está vendo aí? A lição, o tema da lição é relacionamento com o Espírito Santo. Pedro, para ter relacionamento com o Espírito Santo, achou não é Pedro não, desculpa, não é Pedro, é um tal Simão, mas não é Simão Pedro, é um outro Simão. Ele achou que para ter relacionamento com o Espírito Santo, bastava pagar, né? E aí ele ia ter. E aí Pedro, agora sim, Pedro falou duramente com esse homem chamado Simão, chamou ele e falou duro com ele e falou que ele arrepende porque você pecou, arrepende da sua impiedade, porque não é assim, né? Não se cumpra relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento com o Espírito Santo se busca e é de graça. Jesus virou e falou assim, venham e bebam de graça da água da vida. Né? Teve uma parte do Evangelho, Jesus fala assim, olha, de graça recebestes, então de graça também vocês devem dar. Né? Então o que nós recebemos de graça da parte de Deus, a unção, o poder do Espírito Santo, o revestimento, a salvação, tudo que Ele nos deu é de graça e devemos também oferecer de graça para as pessoas, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vê aí algumas coisas acontecendo no meio, né, evangélico hoje, que a gente entristece muito o coração da gente. Mas a gente tem que entender que cumprimento bíblico tem que acontecer, porque se não acontecer, a palavra de Deus não está sendo cumprida. Então falou que no final dos tempos viriam falsos profetas, pessoas fazendo e pregando o evangelho por dinheiro, não por amor, né? Por interesse próprio, por fama, por status e tudo mais. A gente vê isso aí hoje. Não quero julgar aqui em nome de ninguém, porque eu não quero incorrer num pecado de julgamento, porque às vezes a gente pode julgar uma pessoa que está fazendo assim dessa forma e na verdade não está. E outros que talvez a gente ache que não está e pode estar assim. Então, quem conhece mesmo os corações é só Deus. Vamos lá. O mover do Espírito Santo não pode ser detido, né? Lembrando que para ter mover do Espírito Santo tem que ter relacionamento com ele, irmão. Amém? Tem que ter relacionamento com ele. Como que eu busco relacionamento com o Espírito Santo? Jejum, oração, leitura da palavra. Essas sempre serão as chaves mestres, né? Tem uma outra chave importante. Eu falei de oração, eu falei de jejum, falei de leitura da palavra, mas tem a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, está escrito na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos começa com a transferência da responsabilidade da autoridade para os apóstolos, né? Então Jesus comissionou, Jesus deu aos apóstolos o comissionamento, né? Startou, deu início a eles, né? Da autoridade dada por ele para que os apóstolos então
iniciassem a sua obra, começassem a fazer a sua obra, e veio e chegou até a nós também no dia de hoje, né? Então Jesus os comissionou, subiu ao céu e o Espírito Santo desceu com poder para começar a salvar os judeus perdidos primeiro e depois trazer os gentios à salvação. Aos gentios a salvação. A oposição rapidamente se levantou, tanto de dentro como de fora da igreja. Contudo, o poderoso mover do Espírito Santo não podia ser detido enquanto a palavra de Deus se espalhava e o número de discípulos crescia em Jerusalém. Então, a igreja primitiva é a designação da igreja em seu primeiro século, né? Quando tudo começou, irmão, a igreja foi muito perseguida. A história nos conta que muitos cristãos foram jogados lá nas arenas, né? Coliseus, foram comidos pelos leões, né? Muitos cristãos foram apedrejados, muitos morreram queimados, alguns morreram decapitados, né? Teve morte de cristão de tudo quanto é jeito, e infelizmente, é triste falar, 2000 anos depois ainda acontece. Até o dia de hoje ainda tem acontecido. Graças a Deus, no Ocidente, a gente não vê esse tipo de perseguição violenta, mas nos países orientais, infelizmente, acontecem lá, né? Alguns países da África também, onde a religião islâmica ela tem predominado, parte da Europa, né? Tem crescido muito a religião islâmica, e os islâmicos radicais eles acabam perseguindo e matando cristãos de verdade, né? Perseguição violenta mesmo, com morte e tudo. Mas que Deus nos livre, nos guarde e continue nos abençoando para que a gente continue tendo essa liberdade maravilhosa que nós temos por meio do governo político de democracia e liberdade, né? Graças a Deus, que continue assim. Então vamos lá. Hoje não somos mais uma igreja primitiva. Primitiva de primeira, né? Primeira igreja, né? Como nos primórdios. Mas o Espírito Santo continua responsável por vocacionar homens e mulheres a fim de continuar a obra de Jesus no resgate dos perdidos, no acolhimento dos necessitados e na expansão do corpo de Cristo. Então, querido, uma coisa é certa e não mudou. Não mudou. O Espírito Santo continua. Eu falei aqui de mim, né? Da minha experiência. Claro que eu fui bem sucinto e objetivo. Tem muitos detalhes a ser contado, né? Do mover do Espírito. Mas eu deixei um emprego bom, um salário muito bom, para ter mais tempo para a igreja. Não parei de trabalhar, tenho meu escritório. Não foi fácil as tomadas de decisões, minha família sabe muito bem, as pessoas que estavam perto de mim sabem muito bem, né? Mas Deus, pelo mover do Espírito Santo, as coisas aconteceram e Deus me deu a graça e teve misericórdia de mim. Então, pela graça de Deus, pelo mover do Espírito Santo, as coisas então aconteceram e ainda continuam acontecendo e vão continuar a acontecer. Isso é mover do Espírito Santo. Ele continua capacitando, ele continua escolhendo, levantando homens e mulheres de Deus para obras específicas do mover dele aqui. Tudo isso continua acontecendo e operando, e Deus fazendo maravilhas, tá? Vamos falar agora um pouquinho, dentro dessa questão de relacionamento com o Espírito Santo, vamos falar aqui de pecados contra o Espírito Santo. Eu vou ser muito sincero com você, é um tema muito delicado. Eu acho que para a maioria dos pastores tratar do assunto é um tema delicado. Porque o que é pecar contra o Espírito Santo? Isso às vezes faz com que algumas pessoas fiquem até meio que neuróticas, né, com relação a essa questão, né? Então, querido, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado com isso. Eu já tive situação na minha vida que eu fiquei assim, com medo
e fiquei assim muito preocupado, muito ansioso por ter achado que eu tinha pecado contra o Espírito Santo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não viver essa histeria, esse medo, e criar uma dificuldade. Não, tá? Qual é o sinal de que uma pessoa ela pecou contra o Espírito Santo? Quando eu ouvi isso de um pastor, eu fiquei tão aliviado, que nunca mais eu tive esse problema. Foi quando um pastor muito sábio, muito experiente, disse para mim assim: olha, Children, na época eu não era pastor, disse assim para mim: olha, Children, o pecar contra o Espírito Santo você identifica quando é passível de acreditar que uma pessoa pecou contra o Espírito Santo, quando não existe mais lugar de arrependimento no coração dessa pessoa. Você percebe que essa pessoa ela está completamente apostatada da fé, de forma tal que ela perdeu todo o temor a Deus. Ela está completamente entregue ao pecado, de forma que você não vê nessa pessoa nem um pingo de arrependimento, porque a pessoa, o Espírito Santo não age mais na vida dela nem para convencer ela do pecado, da justiça e do juízo, porque para ela não tem mais perdão. Então é uma situação muito deplorável, muito complicada na vida de uma pessoa quando isso acontece. Agora, o que pode acontecer para levar essa pessoa a chegar nesse estado? Olha, é muito complicado pontuar, né? Falar assim, é isso, é aquilo. Não. Se isso acontecer na vida de um cristão, se a pessoa, você vê que a pessoa realmente ela não se arrepende, ela perdeu completamente o temor de Deus, é o forte indício que tem que essa pessoa provavelmente tenha pecado contra o Espírito Santo, porque ela não consegue mais agir na vida dessa pessoa, nem para convencê-la, levá-la ao arrependimento. Então, ao longo dos séculos, né, vamos falar aqui, resistir obstinadamente ao Espírito Santo. Porque quando fala resistir obstinadamente ao Espírito Santo, é a pessoa que não está dando lugar para o Espírito Santo fazer a obra. De maneira nenhuma, de forma nenhuma, essa pessoa deixa o Espírito Santo agir para levá-la ao arrependimento e aceitar a Cristo. É o tipo de pessoa também que não tem temor nenhum a Deus, né? Ao longo dos séculos, Israel se recusara a submeter-se a Deus e a obedecer às verdades por ele reveladas. Seus ouvidos não escutavam a verdade, seu coração não recebia a verdade e seu pescoço não se curvava à verdade. Então, percebe-se aqui um momento em que Israel, né, eles estavam pecando contra Deus de forma tal que eles obscureceram os seus corações de uma forma tal que eles não ouviam a verdade, o coração deles não aceitava a verdade, eles não se curvavam à verdade, a verdade de Deus, o que Deus queria, o que Deus estava pedindo para eles, o que Deus estava falando para eles fazerem, eles não aceitavam de forma nenhuma. Em decorrência disso, mataram o próprio Messias e depois ainda resistiram insistentemente contra o Espírito Santo. Porque aqueles judeus daquele tempo, além deles terem matado Jesus, eles ainda depois que o Espírito Santo veio, eles não deixaram o Espírito Santo de Deus levá-los ao arrependimento para consertar e para receber a salvação. Então eles resistiram de forma obstinada ao Espírito Santo. A nação não quis aceitar a nova verdade que Deus vinha revelando ao longo das eras. Em vez de enxergar a verdade de Deus como uma semente que produz frutos e mais sementes, os líderes embalsamavam a verdade e se recusavam a aceitar qualquer outra coisa. Quando Jesus veio ao mundo, a verdade de Deus estava incrustada de tantas tradições que o povo não conseguiu reconhecê-la quando esta lhe foi apresentada. As tradições mortas dos homens haviam substituído a verdade viva de Deus. Então, naquele momento, naquele tempo, se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 20, você vai perceber essa situação. Aqueles homens estavam tão resistentes à obra do Espírito, tão resistentes, que eles não aceitavam a verdade de forma nenhuma, em nada. Eu quero dizer para você o seguinte, não quer dizer que uma pessoa que hoje está agindo assim, amanhã ela não possa permitir
o Espírito Santo agir nela e levá-la ao arrependimento e levá-la à salvação. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aquela pessoa que chega ao fim da vida, ela morre e morre nesse estado. Não aceita. Não aceitou, não quis, coração completamente endurecido. Este é aquele que resiste obstinadamente ao Espírito Santo e ele morre então sem a salvação. Ele pecou, né? Pecou contra todo mundo, né? Contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo, não aceitando a verdade. A consequência é a morte eterna, né? A pior de todas elas. Mentir ao Espírito Santo também é um pecado que a gente viu aqui no texto áureo de Atos, capítulo 5, da passagem que fala de Ananias e Safira. Não é verdade? Nós já comentamos sobre ela. O pecado de Ananias e Safira foi instigado por Satanás. Você não tenha dúvida disso, tá? O pecado que Safira e Ananias tiveram foi instigado na mente, no coração deles por Satanás, tá? Uma questão extremamente séria. Se Satanás não consegue derrotar a igreja com ataques externos, com perseguição, com matança, ele infiltra-se em seu meio e trabalha em seu interior. Você percebe isso quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 28 ao 31. Tá? Olha, eu preguei, você que tem acompanhado as minhas lives pelo Facebook, Children Moreira, você vai ver lá que eu preguei, sem ser esse domingo que passou agora, no outro, salvo me engano, eu preguei sobre a apostasia da fé. E eu falei sobre coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E eu li um versículo bíblico, que eu não me lembro agora, não me está na memória esse versículo, mas eu li um versículo bíblico que fala que o diabo, Satanás, ele tem os seus ministros. Olha como é que é sério. Se passando como se fosse ministro de justiça, mas são ministros do inimigo. Então, querido, temos que tomar muito cuidado. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa exatamente sobre esse fato que está acontecendo no Brasil, e não é só no Brasil. Eu estava dizendo para essa pessoa, acho que foi ontem, na rua, estava dizendo para essa pessoa exatamente o que eu preguei sobre a apostasia da fé, em uma dessas lives que eu fiz ao vivo. Olha, querido, o inimigo ele tem hoje usado alguns instrumentos, algumas ferramentas para destruir a fé, para desconstruir a fé e fazer muitas pessoas se apostatarem da fé que um dia nela foi firmado, que um dia nela acreditou, que um dia nela colocou sua confiança pelo aprendizado da palavra de Deus, guiados muitas vezes pelos seus pastores, seus mestres, seus líderes espirituais. E eu citei alguns exemplos que eu conheço pessoas até que eu evangelizei há muitos anos atrás, que tinham convertido, que estavam em igrejas e que hoje estão abandonando a fé. Pessoas que eu conheci que são evangélicos, mesmo antes de eu ser, pessoas que estão abandonando a fé, dando ouvido a ensinos heréticos, heréticos não, desculpa, não é essa palavra não, ensinos herege, né? De heresias, né? De heresias, ensinos distorcidos da palavra de Deus, ensinos que se não até de demônios, tá? Porque a Bíblia fala sobre isso. Eu preguei sobre isso. Você pode procurar nas minhas lives. Salvo melhor engano, não sei se esse domingo passou agora. Hoje é madrugada de domingo. Já são 00h20. Dia 19 de abril. Então você vai voltar 7 dias. Você vai voltar 14 dias da data de hoje. Salvo me engano, foi domingo retrasado que eu ministrei essa palavra. Se você tiver
com vontade de aprender um pouco mais da palavra, você pode visitar lá. Você vai conhecer, você vai ouvir, você vai ver o que eu falo lá sobre isso. Então, amado, os versículos que eu citei da Bíblia, é muito sério isso. O diabo tem levantado agentes para se passar como ministro de justiça, se passando até como pastores, abrindo igrejas, pregando palavras completamente distorcidas. E tem gente hoje já falando que Jesus já voltou no ano 70, 50, não sei, depois de Cristo, sabe? Pregando essa heresia, essa mentira. Jesus vai voltar, ele vai voltar, ele está perto de voltar. É o que a palavra de Deus nos ensina, tá? Pessoas dizendo que não precisa de ter pastores, né? Sendo que a palavra de Deus fala que Jesus deixou alguns para pastores, e ele, o Espírito Santo que escolhe, que levanta e que envia, né? Algumas pessoas falando que não tem necessidade mais devolver dízimos. Tudo isso é heresia, tudo isso é apostasia da fé, tudo isso é mentira do diabo, né? Então nós temos que ficar firmados na verdade. Pessoas falando que não precisa mais congregar, né? Que não precisa mais de ir para a igreja para servir a Deus, é mentira. Isso é para tirar a pessoa da comunhão, tirar a pessoa da igreja, do convívio da igreja e afastar, para que ela vá esfriando, esfriando, esfriando e volta para o mundo. Mas Jesus te quer na igreja, Jesus te quer no meio do povo dele, na comunhão com o povo dele, servindo a ele e obedecendo a sua palavra. Amém? Então vamos lá. O pecado do casal, que a gente está falando de Ananias e Safira, né, foi motivado pelo orgulho, algo que Deus considera particularmente abominável. Por certo, a igreja louvava ao Senhor pela oferta generosa de Barnabé, quando Satanás sussurrou ao casal, Ananias e Safira: vocês também podem desfrutar desse tipo de glória. Façam os outros pensarem que são tão espirituais quanto Barnabé. Aquilo que eu falei, guria mesmo. Barnabé tinha ido lá, tinha entregado tudo para eles, né, aos discípulos, e então Ananias e Safira, né, pensaram, eu vou desfrutar um pouquinho também dessa glória, né? Eles são santos, eles são bons, eu vou fazer também, só que eu não vou dar tudo, não vou falar que é tudo, e vai passar. Né? E não foi bem assim, né? Então, ao invés de resistirem às investidas do diabo, Ananias e Safira cederam ao inimigo e planejaram uma estratégia, mas o seu fim foi trágico, né? Nós sabemos o fim que se deu, como que foi, e foi muito, muito ruim para eles, né? Então nós temos que pegar esse exemplo para que a gente entenda que nós devemos ser sinceros e íntegros, né? Na nossa conduta, né? Como cristão, como servo de Deus, e sempre pautado na verdade, na integridade, na sinceridade, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que tudo que a gente for falar, tem que ser sim, sim, não, não. Essa tem que ser a nossa postura, querido. Sim, sim e não, não. Amém? Então, se você não está com o coração aberto para fazer algo, melhor não fazer. Se você não está com o coração aberto para ofertar algo, melhor não ofertar. Sabe por quê? Porque Deus não vai aceitar. Tá? Então você deve fazer sempre de coração, não para mostrar para os outros um bonito. Amém? Então, blasfemar com o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Filho do Homem é perdoada, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. O segredo parece estar no título Filho do Homem, que descreve Jesus ou o Messias em termos humanos. Ele era um homem. Alguém pode analisar quem era Jesus e concluir que ele não passava de um ser humano. No entanto, se o Espírito Santo convencer alguém de que Jesus é mais do que um simples mortal, mas essa pessoa se recusar a aceitar o ministério do Espírito Santo, certamente não haverá perdão para ela. Então você entendeu? Vamos ler de novo. Alguém pode analisar quem era Jesus e concluir que ele não passava de um ser humano. No entanto, se o Espírito Santo convencer alguém de que Jesus é mais do que um simples mortal, mas essa pessoa se recusar a aceitar o ministério do Espírito Santo, certamente não haverá perdão para ela. Vamos entender isso aqui. Vamos levar isso para o campo da salvação. Depois,
quando a pessoa já partiu, né? Já partiu, vamos falar assim, partiu para a glória, né? Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa foi evangelizada, ouviu falar do amor de Cristo, do amor de Jesus, né? Ouviu a palavra, ouviu a pregação, ela crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê que veio para salvar. Essa pessoa não quis render o coração a ele, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas continuou vivendo a vida aí no mundo conforme ela acha que ela tinha que viver. Ela morreu, faleceu. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso vai vir o juízo de Deus. Então, nesse momento que vai vir o juízo de Deus, não tem mais perdão para ela, não. Não adianta ela falar assim, não, me perdoa, me arrependo. Não, acabou. Ela recusou. O Espírito Santo quis convencê-la, ela recusou. Ela não quis. Né? Ela não quis. Então, é o que está falando aqui, ó. Alguém pode analisar quem era Jesus e concluir que ele não passava de um ser humano. Bom, ele pode até pensar isso. Nós sabemos que não. Mas a pessoa pode até pensar. No entanto, se o Espírito Santo convencer alguém de que Jesus é mais do que um simples mortal, porque ele é mais do que um simples mortal, ele é Deus, mas essa pessoa se recusar a aceitar o ministério do Espírito Santo, certamente não haverá perdão para ela. Ela não aceitou o ministério, o trabalho do Espírito Santo de levá-la à salvação, ao convencimento para ela poder arrepender dos seus pecados e entregar seu coração a Cristo. O pecado contra o Espírito Santo é chamado de blasfêmia porque indica que uma decisão final e irrevogável foi tomada. O pecado não é perdoado. É a rejeição obstinada da obra do Espírito Santo em convencer-nos do perdão que Cristo nos oferece. É o que eu sempre estou falando aqui. A pessoa, ela não quer ceder o coração. Ela não cedeu. Ela morreu. Ela pecou. Ela pecou de forma que ela não tem mais perdão. Qual foi o pecado? Rejeição. Ela rejeitou. Ela rejeitou o Espírito Santo, ela rejeitou a salvação. Depois da morte não tem mais jeito, acabou. Depois da morte é o juízo de Deus. Não tem perdão para ela. Agora, se ela está em vida e ela pode ter pecado o que for, mas se ela arrependeu de coração, o arrependimento é obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus está aí. Está fazendo obra. Porque a pessoa que pega contra o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus não trabalha na vida dela mais. Mas se a pessoa tem capacidade de arrependimento, o Espírito Santo está agindo aí. Pode ficar tranquilo, pode dormir em paz. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. O pecado que não é perdoado é a rejeição obstinada da obra do Espírito Santo em convencer-nos do perdão que Cristo nos oferece, referindo-se especificamente aos líderes de Israel. Jesus ofereceu a todos eles as provas que estavam esperando: o ministério de João, o testemunho do Pai, as profecias do Antigo Testamento, seu próprio testemunho e as autenticações do Espírito Santo, as curas, os milagres, prodígios, tudo que ele fez, provou, né? Mas as pessoas ainda rejeitaram e morreram na rejeição, né? Mas, já que eles rejeitaram todas as evidências de que Jesus era o Messias, nada mais lhe seria concedido, né? Então a pessoa rejeitou tudo, até no último suspiro ela rejeitou. Vai ter perdão para ela ainda? Não. Morreu, acabou, né? Entristecer o Espírito Santo. Vamos lá entender o que é isso, né? Paulo apresenta alguns motivos pelos quais entristecemos o Espírito Santo. Em primeiro lugar, temos a amargura e a ira. Elas entristecem o Espírito Santo. Ele habita dentro do cristão. E quando o coração está cheio de amargura e de ira, o Espírito Santo se entristece, né? Nós não temos dúvida disso. Quando nós deixamos o nosso coração ficar cheio de amargura, cheio de ressentimento, isso entristece o coração.
Isso entristece o Espírito Santo, né? Qualquer pecado que nós cometemos, qualquer um, vai entristecer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer que a gente viva uma vida de santidade. Uma vida de plena comunhão com o Pai, com o Filho e com Ele, né? Se a gente peca, o pecado nos separa de Deus. Até que a gente se arrependa, confessa e deixa, né? A gente fica vivendo com bloqueios de comunhão com o Pai, de comunhão com o Filho, né? Até que a gente dobra o joelho e fala, meu Deus, me perdoa, estou arrependido, larga o pecado. A Bíblia fala que todo aquele que confessa seu pecado e o deixa, alcança de Deus misericórdia. Alcance de Deus misericórdia, né? Então, mas aquele que não deixa, não confessa, não larga o pecado, o que permanece sobre ele é a ira de Deus, né? Então, os que são pais têm uma ideia desse sentimento quando veem os filhos brigando em casa, né? Então, eu sou pai, eu tenho 2 crianças em casa, 11 e 8 anos. Quando eu vejo eles brigando um com o outro, eles estão numa fase que acaba brigando muito. Então, eu fico triste, né? Como pai, a gente quer ver os filhos sempre unidos, né? Os irmãos sempre unidos. A gente fica triste quando vê eles brigando. Então, esse tipo de sentimento, o Espírito Santo ele entristece, o pai entristece quando vê a gente entristecendo o Espírito Santo, pecando, né? Pecando, qualquer pecado que a gente cometa vai entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo encontra sua maior alegria em um ambiente de amor, alegria e paz. Pois esses são os frutos do Espírito, que ele produz em nossa vida quando lhe obedecemos. O Espírito Santo não pode nos deixar, pois nos selou até o dia em que Cristo voltará para nos levar ao nosso lar. Graças a Deus por isso. Toda pessoa que aceita Jesus, a Bíblia diz que essa pessoa ela é selada pelo Espírito Santo, né? Então, graças a Deus que nós somos selados, a gente recebe e tem o Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, nosso pecado entristece nosso Mestre, que morreu por nós. Em terceiro lugar, entristece a Deus Pai, que nos perdoou quando aceitamos a Cristo. Paulo identifica de maneira específica a causa fundamental da atitude amargurada, nossa incapacidade de perdoar. Um espírito rancoroso dá espaço ao trabalho do diabo e se torna um campo de batalha para os cristãos. Então, quando a pessoa não perdoa, o coração dela se torna rancoroso. Rancoroso. E isso se torna uma batalha dentro do coração do cristão que não perdoa. Se torna uma batalha, uma luta, uma dificuldade muito grande. Então, se alguém nos magoa intencionalmente ou não, e não perdoamos essa pessoa, começamos a desenvolver uma amargura que endurece nosso coração. Devemos ter um coração terno e bondoso, mas em vez disso, ficamos um coração empedernido, né? E amargurado. Então, a vontade de Deus é que a gente tenha um coração amolecido, vamos falar assim, um coração quebrantado. A gente usa esse termo, né? Um coração quebrantado. Nós podemos falar que é um coração amolecido, né? Um coração que a gente consiga liberar o amor e o perdão para as pessoas, né? Inclusive, quando fala de perdão, eu me lembro do Evangelho de Mateus, capítulo 6. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, lá é que fala da oração modelo que Jesus nos ensinou. Oração universal, né? Conhecida como o Pai Nosso. Só que poucas pessoas observam o que está escrito nos versículos 13, versículo 14, lá de Mateus, capítulo 6, quando ele termina de falar essa oração do Pai Nosso. Ele fala assim, ó, porque se nós não perdoarmos aquelas pessoas que nos ofendeu, também o Pai Celestial não vai perdoar as nossas ofensas. Você já imaginou o que é não receber o perdão de Deus? O não receber o perdão de Deus significa
a morte eterna, a não salvação. Se você não é perdoado, como você vai entrar no céu? Né? Então, para perdoar, para sermos perdoados, Deus exigiu praticamente que nós venhamos perdoar o nosso próximo. Se nós recebemos perdão de Deus, se nós recebemos o perdão dele, ele quer que nós também perdoemos. Se nós não perdoarmos, ele também não nos perdoará. Isso é muito sério. Você pode ler Mateus capítulo 6, aqui ó, Mateus capítulo 6, versículo, vou te dar uma referência bem certinha, versículo 14. Porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O 15. Se porém não perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, versículo 15. Versículo 14 e 15 de Mateus capítulo 6. Isso é muito sério, meu irmão. Nós temos que perdoar e liberar perdão para que a gente possa manter o nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Eu quero ler com você Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17. Diz assim a palavra do Senhor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, ele não quer que a gente ande na dureza do nosso coração. Eu quero que você leia o Efésios capítulo 4, versículo 17 até o versículo 32. Eu não vou ler tudo aqui não, tá? Então eu quero que você leia para você compreender um pouco mais do que a gente está falando aqui. Na verdade, não estamos magoando a pessoa que nos feriu, mas apenas a nós mesmos quando nós não perdoamos. Nós estamos amargurando o nosso coração. A amargura no coração nos faz tratar os outros da mesma forma que Satanás os trata, quando deveríamos tratá-los como Deus nos tratou, em sua graça e bondade, com amor, com perdão, com misericórdia. Ele nos perdoou e devemos perdoar os outros. Não perdoamos. Muitas vezes a gente não perdoa para o nosso próprio bem. A gente perdoa não somente para o nosso bem, a gente perdoa para o bem do próximo e para o nosso bem. Nós perdoamos. E eu quero dizer uma coisa também, sobre quando fala de perdão. Perdão não é o sentimento. Não é. Às vezes a pessoa fica assim, não, eu não senti o desejo ainda no coração de perdoar, por isso eu não perdoei. Querido, eu quero te dizer que se muitas vezes você for esperar sentir o desejo de perdoar, talvez você não perdoe nunca. Você sabe o que você tem que fazer? Orar, liberar o seu coração, falar, Deus, eu perdoo fulano de tal. Tá doendo. O que ele fez comigo tá doendo, Senhor. Não tá fácil, mas eu libero meu coração, eu perdoo. Tiro do meu coração toda a amargura, todo ressentimento, todo rancor, todo ódio, toda raiva. Vai tirando, Jesus. E assim você vai fazendo todos os dias. Olha, eu tive uma decepção muito grande com um pastor que eu tive. Era um grande amigo, irmão em Cristo, que depois que foi ordenado a pastor, mudou muito, muito, muito mesmo. Eu me decepcionei muito com essa pessoa. E eu era muito amigo dessa pessoa. E o que essa pessoa me falou uma vez, estava só eu e ela, essa pessoa me falou, doeu muito. Porque eu não esperava jamais ouvir dessa pessoa que eu tinha como amigo falar o que me disse. E fazer as coisas que fez comigo e com muitas outras pessoas. Então isso me entristeceu demais. Mas eu comecei a orar e falar com Deus, Senhor, eu perdoo fulano. Eu perdoo. E mesmo que meu coração estava fechado, eu fui orando, falei, Deus, tira do meu coração todo sentimento ruim, contrário ao teu, e eu perdoo. Meu irmão, foi igual jogar água na fogueira. Apagou tudo, aquele sentimento, aquela coisa, foi tudo embora. Eu consigo lembrar das coisas, mas sem ter raiva, sem ter rancor, sem ter nada, sabe?
perdoei de coração. Então Deus, ele nos ajuda nessas dificuldades, porque ele sabe que a gente tem dificuldade. Então Deus nos ajuda. Assim a gente consegue continuar tendo um bom relacionamento com o Pai, com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Amém? Essa é a vontade de Deus, que venhamos ter livre acesso, nenhum impedimento, nada impedindo a nossa comunhão com Ele, com o Espírito Santo. Conclusão. Nessa lição, consideramos a importância do Espírito Santo como fundador da igreja e como seu mantenedor. Além disso, vimos que os nossos pecados podem retirar nossa alegria e atrapalhar nosso relacionamento com Ele. Somos selados pelo sangue de Jesus, pela operação do Espírito Santo. E Ele tem o propósito de caminhar sempre conosco, sem nunca nos abandonar. Contudo, devemos tomar certos cuidados e evitar que a mentira, a soberba, a blasfêmia e o coração duro impeçam que a virtude do Espírito se manifeste em nós. Então, entendeu, querido? Nós temos que guardar o nosso coração. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: de tudo que nós devemos guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, nós devemos guardar o nosso coração para a gente não ter um coração duro, não ter rancor, não ter raiva, perdoar, tá? Não pecar, né? Andar com a vida em santidade, amém? Para que a gente continue andando em verdade, fugindo da mentira, da soberba, da blasfêmia, para que a gente continue tendo uma vida de comunhão plena com o Espírito Santo. Amém? Então esta é a palavra, este é o estudo de hoje da lição número 7 da nossa revista da Escola Bíblica. Então, eu quero deixar aqui para você a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, que você possa ser e ter sido edificado com essa mensagem, com essa palavra, e que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, sua casa e o seu lar. Eu vou fazer uma oração por você. Pai, eu abençoo essa vida que está comigo, saboreando essa palavra. Que o Senhor abençoe essa vida, esse coração, essa casa e essa família, com toda sorte de bênçãos e com paz e com alegria. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida desse irmão, dessa irmã, deste meu amigo que nos acompanha e que gosta dos nossos estudos, das nossas mensagens. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima lição, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Mais uma vez eu deixo aqui, o meu nome é Shirley Moreira, sou pastor da Igreja Batista Shekinah, da cidade de João Molevade, em Minas Gerais. Que Deus abençoe sua vida, hoje e sempre. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço para você, em nome de Jesus. Semana que vem, estaremos ministrando a lição número 8. Estarei gravando a lição e liberando para você também, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe.